Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para poder estudar a palavra do Senhor. E como eu estou feliz de poder expor a palavra de Deus para a nossa sala, para Monte Sião. E é maravilhoso poder compartilhar das verdades de Deus para as nossas vidas e aprendermos juntos sobre o Senhor. Então, hoje a nossa aula é a aula 13 da nossa revista, A Vontade de Deus e Suas Bênçãos. Hoje é a nossa última aula sobre a vontade de Deus. Essa aqui é a terceira aula, é a última aula sobre isso. E assim, eu queria só esclarecer para vocês, irmãos, nós estamos. Então, a Ruth está usando outros livros e eu também estou usando outros livros além da revista. Eu sempre coloco no final da aula o livro que eu estou usando. Então, para essas aulas da vontade de Deus, além da revista, eu estou usando o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é do reverendo Heber de Campos Júnior. Também estou usando O que é Providência, que é do pastor Arce Sproul. E também estou usando Eu Posso Conhecer a Vontade de Deus, que também é do pastor Arce Sproul, tá? Então nós estamos trabalhando com esse livro nessa aula, tá? Então qual que é o objetivo da aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos ver que há bênção na vontade de Deus, mesmo quando tomamos decisões que não agradam ao Senhor, ou seja, que vão contra a sua vontade preceptiva. Nós não impedimos que a vontade decretiva de Deus seja feita, mesmo quando nós quebramos os preceitos dele, mesmo quando nós vamos contra a vontade preceptiva dele. O que nós vamos aprender é que Deus tem um plano redentivo para a nossa vida. E muitas vezes ele usa os nossos erros, a quebra da vontade preceptiva, para poder nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o grande plano maravilhoso, essa é a grande bênção de Deus na sua vontade para a nossa vida. Então eu vou orar e depois nós vamos dar continuidade na aula. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor governa todas as coisas, ninguém impede o Senhor de agir. O Senhor já decretou tudo o que vai acontecer na história desse mundo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, tem conduzido a nossa história, desde o nosso nascimento até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou a nós, se revelou a nós através da Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor deixou nós sabermos sobre a história do mundo. E obrigado porque através da Tua palavra o Senhor nos diz como devemos andar. Nos ajude a andar em obediência, Senhor. E nos perdoa, Pai querido, quando entristecemos ao Senhor indo contra a Tua vontade, aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra. Nos ajude a andar presos nela. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Então, queria fazer uma breve revisão, irmãos. Então, nas últimas aulas, nós vimos que a Bíblia se refere à vontade de Deus de maneira distinta. Nós vimos que existe a vontade preceptiva e a vontade decretiva. E na aula passada, a Ruth nos ensinou a trilhar caminhos de sabedoria. Ela disse como que nós podemos conhecer a vontade de Deus. E ela nos deu 3 caminhos de sabedoria. A meditação na palavra de Deus. Ela disse que nós deveríamos também buscar conselhos de irmãos piedosos, e geralmente irmãos mais velhos. Até falou sobre a importância de vocês, meus queridos, que são pessoas mais velhas, mais experientes, que andam com o Senhor há muito mais tempo, que já passaram tantas coisas nessa vida, a dar conselhos para as pessoas mais jovens. Então nós devemos buscar conselhos de irmãos como vocês, para poder tomar as nossas decisões. Então, a meditação na palavra, o conselho sábios de irmãos piedosos, de irmãos mais velhos, mais experientes, e a busca do Senhor através da oração, para que Deus nos guie nas nossas tomadas de decisões. Então, é o que nós estamos estudando até aqui, e eu queria também fazer um panorama rapidinho sobre a vontade preceptiva e a vontade decretiva, que nós já vimos nas outras aulas, mas só para a gente poder introduzir o assunto da aula de hoje. Então, o que seria a vontade preceptiva?
A palavra preceptiva vem de preceito, vem de ordem, vem de norma. Ela diz respeito à regra de vida para criaturas morais. Diz respeito à lei de Deus. Diz respeito àquilo que honra a Deus, aquilo que Ele quer que nós façamos em obediência à sua palavra. Então, a vontade perceptiva, ela é a norma de retidão de Deus para a nossa vida, que deve governar a nossa vida. Então, a vontade perceptiva são as normas de retidão de Deus que devem governar a nossa vida. Nós somos governados por essa norma. Um exemplo disso são os 10 mandamentos. Tudo que está escrito ali é o que o Senhor se revelou a nós para que nós possamos cumprir e obedecer. Então vamos ver um versículo sobre a vontade perceptiva. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Como Salmos ele usa uma linha de paralelismo, ou seja, uma frase é sinônimo da outra, aqui nesse versículo nós vemos que Davi fez a mesma coisa. Então, agrada-me fazer a tua vontade. Essa é a primeira frase. E aí depois ele termina: dentro do meu coração está a tua lei. Então, agrada-me fazer a tua vontade é sinônimo de dentro do meu coração está a tua lei. Então, agrada-me fazer a tua vontade é sinônimo de dentro do meu coração. E a tua vontade é sinônimo de tua lei. Então, esse versículo está falando sobre a vontade no sentido da vontade preceptiva de Deus. Nós temos também a vontade decretiva. Os teólogos descrevem a vontade decretiva de Deus como aquela vontade pela qual Deus decreta coisas que acontecem de acordo com a sua soberania suprema. Então, todos os planos traçados para a história desse mundo, o que Deus já traçou para a história desse mundo, tudo isso faz parte da sua vontade decretiva. Então, quando Deus decreta soberanamente alguma coisa, ninguém pode impedir que isso aconteça. Ninguém impede o Senhor de agir. Essa é a sua vontade decretiva. Aí vamos ver um versículo sobre essa vontade decretiva. Está lá em Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A vontade aqui é no sentido da vontade decretiva, porque em nenhum lugar das Escrituras Deus manda o homem morrer de uma forma expiatória na cruz. Então, o que o Senhor Jesus está falando, ele está se referindo ao decreto de seu Pai, o que fora acordado no pacto da redenção. Jesus está se submetendo ao decreto divino para que a nossa redenção aconteça. Então, nesse versículo, a vontade se refere à vontade decretiva. Então, vontade revelada e vontade secreta. A vontade preceptiva, ela é revelada, é o que está na palavra de Deus, é aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que honra Ele. A vontade decretiva, geralmente, ela é secreta. Então, enquanto os preceitos, o que está na palavra de Deus, são todos revelados, os decretos, geralmente, eles são secretos. Deus deixou nós sabermos algumas coisas sobre a sua vontade decretiva, que está revelado na sua palavra. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus. Isso ainda não aconteceu, mas Deus decretou e deixou nós sabermos. Mas geralmente todos os decretos eles não são revelados a nós, mas todos os preceitos estão revelados nas Escrituras. Então, aí nós fizemos algumas distinções sobre o que é vontade preceptiva e o que é vontade decretiva. A vontade preceptiva nem sempre é cumprida, porque nós infelizmente desobedecemos a palavra do Senhor. Já a vontade decretiva sempre é cumprida. Por quê? Porque ninguém impede o Senhor de agir. Aquilo que ele determinou vai acontecer. Aí uma pergunta para nós. Você sempre cumpre a vontade de Deus? A preceptiva não. A decretiva sim. A preceptiva não, porque eu desobedeço a Deus. A decretiva sim, porque Deus já traçou a história para esse mundo. E o que ele ordenou vai acontecer. Então, baseado nisso,
O que seria então decisões erradas? O que seria uma decisão considerada errada? Tipo, geralmente as pessoas consideram decisões erradas quando elas escolheram algum caminho e aquele caminho não deu certo. Elas falam, ai, eu não deveria ter ido por ali. Eu não ouvi Deus. Então agora tá tudo dando errado porque eu não cumpri a vontade de Deus. Então, baseado no que nós já estudamos até aqui, não tem como nós não cumprirmos a vontade decretiva de Deus. Então, geralmente, algumas pessoas acham que estão sofrendo por terem escolhido o caminho errado. Mas, segundo o que nós já aprendemos aqui, nós só tomamos decisões erradas quando nós quebramos os preceitos de Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Então, por mais que você tomou alguma decisão, por exemplo, você tinha que escolher entre um emprego ou outro emprego, e aí você foi para o emprego e deu tudo errado naquele outro emprego, não quer dizer que você não cumpriu com a vontade de Deus. Você cumpriu com a vontade decretiva de Deus. Se não houve quebra de preceito, se aquele emprego que você escolheu estava tudo certinho, não tinha nada de moral nele, se era um trabalho honesto, você não desobedeceu à vontade preceptiva de Deus. Agora, nós desobedecemos quando nós vamos, por exemplo, fazer algum trabalho que é desonesto. Você sabe que aquele trabalho é desonesto, há corrupção, e aí a pessoa vai para aquele trabalho e ela faz tudo errado e ela vai contra a vontade preceptiva. Então ela toma uma decisão errada. Mas às vezes as pessoas, elas ficam pensando, ai, nossa, eu escolhi aquele caminho e esse caminho ele deu errado. Irmãos, só existe escolhas erradas quando nós desobedecemos à vontade preceptiva de Deus. Porque os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Às vezes você tomou a decisão certa, você escolheu um caminho para seguir. Se não existe nada de imoral naquele caminho, não tem por que você não ter cumprido a vontade preceptiva de Deus. Então, eu queria falar com vocês que Deus transforma o mal em bem. Talvez você tenha tomado uma decisão errada na sua vida. E decisões erradas, nós já falamos que são quebra de preceitos. Você desobedeceu a palavra de Deus. Você fez algo que não agradava o Senhor. E você fala, eu tomei uma decisão errada. Aí sim você tomou uma decisão errada, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Então talvez você está sofrendo agora nesse momento por conta da sua desobediência, por não cumprir a vontade preceptiva de Deus. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, que por mais que você errou, que por mais que você pecou, o nosso Senhor, ele é misericordioso. Ele perdoa os nossos pecados e nos dá um novo recomeço. Então, ninguém impede o Senhor de agir. Por mais que você tomou uma decisão errada, o Senhor transforma o mal em bem. Ele está preocupado com o seu coração. Através dessa decisão errada, ele vai transformar o teu caráter. Eu queria ler com vocês 1 João 1,9, um versículo tão conhecido nosso que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça aqui, meus irmãos, não é, olha, Deus vai me livrar de injustiça. Eu não vou sofrer injustiça, porque aqui a palavra de Deus está falando que Deus vai me purificar de toda a injustiça se eu confessar meu pecado a Ele. Não, a injustiça aqui é a nossa injustiça perante Deus. É o modo que nós vivemos em desobediência à sua palavra preceptiva. É quando nós não cumprimos a sua vontade preceptiva. Nós somos injustos, porque Deus nos criou para viver uma vida de santidade, de obediência a Ele. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus da retidão. Quando nós não andamos de acordo com as suas normas, com os preceitos de Deus para a nossa vida, nós somos injustos contra Ele. Nós agimos com injustiça com Ele. Então, quando Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar, nos purificar de toda a nossa injustiça cometida contra Ele.
Não é maravilhoso isso? Deus nos purificar da nossa injustiça cometida para com Ele, e tudo isso por conta da obra do Senhor Jesus. Tudo isso porque Ele aceita a obediência do Filho, e a obediência do Filho, que é o cumprimento das exigências da sua justiça, são imputadas a nós, são transferidas a nós, e todos os nossos pecados foram transferidos para o Senhor Jesus na cruz. Então Ele nos ama por causa dessa obediência que agora está em nós através de Cristo. Então Ele olha para nós como filhos obedientes por causa da obra do Senhor Jesus. Então é por isso que eu disse que Deus transforma o mal em bem. Se você tem feito coisas que não agradam ao Senhor, meu irmão, Deus pode, através do seu erro, através da sua quebra de preceito, através da sua violação da vontade preceptiva, transformar a sua vida, te dar um novo recomeço. Ele perdoa pecados e ele transforma o mal em bem. Ele, através das nossas más escolhas, faz o que ele quer acontecer. Nós vamos ver isso hoje na história de José. Nós vamos ver que por mais que há escolhas erradas, há decisões erradas, há quebras de preceito, ninguém impede o Senhor de agir segundo a sua vontade decretiva. Vamos ver a história de José então? Irmãos, eu não vou ler os versículos, eu passei para vocês durante a semana no grupo e eu pedi para que vocês pudessem ler. Eu não sei se vocês leram, então aqui hoje eu vou fazer só um panorama, só um resumo da história de José, tá bom? Então vamos lá. No versículo 37, de 3 a 4, nós vemos que José ele era privilegiado de seu pai, de Jacó. Então Jacó gostava muito dele, amava muito a José. E ele deu uma túnica colorida para ele como presente. E os seus irmãos tinham muito ciúmes dele, tinham inveja de José porque ele era o queridinho, ele era o amado do seu pai, que era Jacó. Então eles o odiaram por isso. Então, um dia, quando José caiu nas mãos de seus irmãos, longe dos olhos cuidadosos de seu pai, eles pensaram em matar José, porque eles tinham inveja dele, eles o odiavam. Mas, no final das contas, eles falaram: não, não vamos matar ele, vamos vendê-lo. Então, passou uma caravana de mercadores que estavam descendo para o Egito, os ismaelitas, os medianitas, e eles venderam José como escravo para o Egito. Então, ele saiu do conforto da casa do seu pai e foi ser escravo numa terra estrangeira. E quando ele chegou no Egito, ele foi vendido novamente, ele era um escravo, e ele foi vendido para Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. E ele serviu bem a Potifar. Potifar gostou muito de José. Ele via que todo o trabalho dele, onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Então o que ele fez? Ele o tornou mordomo de sua casa. Então, apesar dessa aflição que José passou, parece que as coisas estavam começando a melhorar para ele. O seu chefe, ele gostava do seu trabalho, então ele deixou ele como mordomo. Ele administrava toda a casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar começou a fazer investidas para com José, começou querer que ela se deitasse com ele, mas José recusou, sempre recusou isso. Até que um dia não tinha ninguém na casa e José e a mulher de Potifar foi de novo para cima dele e ele recusou e fugiu e saiu correndo e deixou as vestes dele nas mãos dela. Ela se aproveitou disso, começou a gritar e falou que José tentou estrupá-la, tentou abusá-la dela. Então usou aquela roupa dele para falar: "Olha, ele estava aqui, fugiu e deixou a roupa aqui". Então, quando as coisas pareciam estar melhorando, por conta disso, José foi colocado na prisão. Isso está lá no capítulo 40, que conta essa história para a gente. Então, Gênesis 40, de 1 a 3, fala que José estava na prisão e dentro da prisão ele conheceu
2 servos de Faraó que haviam ofendido a Faraó e também estavam na prisão junto com ele. Então ele conheceu o padeiro e conheceu o copeiro de Faraó. Então José, Deus tinha dado a capacidade para ele de poder interpretar sonhos. Aliás, no começo da história, um dos motivos que os irmãos dele não gostavam dele é que uma vez ele contou para os seus irmãos que ele havia sonhado que ele reinaria sobre eles. Isso os deixava cada vez mais furiosos e tinham mais raiva dele por causa disso. Então, quando ele chegou na prisão e conheceu o copeiro e o padeiro, ele também interpretou os sonhos tanto do copeiro como do padeiro. O sonho do copeiro era que ele seria estabelecido para Faraó. Ele sairia dentro de 3 dias da prisão e voltaria a assumir o seu cargo de copeiro e a servir a Faraó. Já no caso do padeiro, ele interpretou o sonho dele como ele morrendo. Então, o sonho do copeiro ele se realizou, ele deu certo, ele conseguiu interpretar e disse, falou, você vai sair daqui dentro de 3 dias, você vai ser restabelecido para o seu cargo. Já no sonho do padeiro, ele falou, você também vai sair daqui dentro de 3 dias, mas Faraó vai mandar te matar. E tanto os dois sonhos aconteceram. Então, algum tempo depois, Faraó também teve um sonho. E não tinha ninguém para interpretar o sonho dele. Aí o copeiro lembrou de José e falou assim: olha, teve ali eu conheci um rapaz na prisão que ele sabe interpretar sonhos. Então o faraó falou: então manda ele vir para cá, chama ele. E José interpretou o sonho de Faraó. E Faraó ficou muito agradecido com José. Ele ficou muito feliz porque ele pôde interpretar o sonho dele e o colocou como primeiro-ministro, como o governador do Egito. Então, José era o governador, ele havia interpretado o sonho de Faraó, que haveria fome na terra por 7 anos. Então, eles deveriam guardar a comida por 7 anos, seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Então, durante os 7 anos de fartura, eles estocaram a comida para depois de 7 anos de escassez, eles poderem terem o que comer. Então, depois desses sofrimentos da vida de José, Faraó o colocou como primeiro-ministro e ele começou a ser o governador de Egito. Então, quando os outros 7 anos de fome chegou à terra, atingiu também a família natal de José. Atingiu seu pai Jacó e atingiu seus irmãos. Então, Jacó mandou falar para os seus irmãos irem até o Egito para poder comprar comida. A comida que o sábio primeiro-ministro, o governador do Egito, que era José, havia estocado. E quando os seus irmãos chegaram, até o Egito, eles encontraram que o José, mas eles não reconheceram José. Isso está lá no capítulo 42. Mas José os reconheceu. No capítulo 45, a história vai continuando, vai falando que José, ele ocultou a sua identidade por um tempo, mas depois se revelou aos seus irmãos que ele era José, que eles haviam vendido. Ainda no capítulo 46, depois do 45, ele se reconcilia com seus irmãos, e no capítulo 46, ele manda chamar Jacó, o seu pai, para também vir morar no Egito junto com toda a sua família. Então, toda a família de José se muda para o Egito a convite dele. No capítulo 50, anos mais tarde, Jacó morre e os seus irmãos ficam temerosos porque eles falam: nossa, agora ele vai se vingar da gente. O nosso pai não está mais aqui, então ele vai se vingar de todo o mal que nós fizemos para ele. Nós vendemos ele como escravo, agora ele é governador, ele vai se vingar da gente. Então eles inventaram uma história falando que Jacó, antes de morrer, ele falou assim: olha, perdoa os seus irmãos, eu quero que você perdoe eles. Eles não precisavam fazer isso porque José já havia porque José já havia perdoado seus irmãos já há muito tempo. Então, apesar de todo o mal que seus irmãos fizeram contra ele, ele perdoou seus irmãos. Então,
No versículo 19 e 20 do capítulo 50, ele diz: Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Bom, essa é a história de José. Por que eu contei elas para vocês, meus irmãos? Porque nós estamos falando sobre a vontade de Deus e nós já distinguimos a vontade de Deus como a vontade preceptiva, que são as normas de retidão que devem governar a nossa vida, e a vontade decretiva, que são os planos de Deus traçados para a história desse mundo. Quando Deus decreta soberanamente alguma coisa, isso vai acontecer. Ninguém impede o Senhor de agir. Então vamos olhar para essa história de José. Perceba que houve quebra da vontade preceptiva de Deus. Quando? Os irmãos de José tiveram inveja dele e agiram com má intenção ao vendê-los para o Egito, para os medianitas. Então, esse ódio, essa raiva, isso que eles fizeram com o irmão dele, foi quebra da vontade preceptiva de Deus. Também teve outra quebra da vontade preceptiva de Deus. A esposa de Potifar mentiu quando José se recusou a deitar com ela. Ela o acusou de uma coisa que ele não havia feito. Ela o acusou de estupro. Ela mentiu. Isso foi outra quebra da vontade preceptiva de Deus. Então, tanto os irmãos de José quanto a esposa de Potifar, eles cometeram esses pecados porque eles quiseram cometer. Deus não forçou eles cometerem esses pecados. Então, foi da vontade preceptiva o que aconteceu com José? Da vontade preceptiva, não. Mas foi da vontade decretiva o que aconteceu com José? Sim. Deus está acima de todas as escolhas humanas. Opera por meio da liberdade humana para realizar os seus próprios objetivos providenciais. Então, por mais que houve quebra de preceito, era da vontade decretiva de Deus que José fosse para o Egito. Isso era o que ele tinha falado para os seus, isso era o que José falou para os seus irmãos. Olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Por mais que vocês fizeram coisas que não agradaram a ele, Deus transformou as coisas em bem. Que bem! Bom, primeiramente Deus enviou José para o Egito para fazer uma preparação para a fome. Então ele queria que José estivesse lá estocando os alimentos e que ele fosse o governador, que ele fosse o primeiro-ministro. Deu sabedoria para ele poder estocar os alimentos. Em segundo lugar, Deus fez toda a família de Jacó mudar para o Egito para que eles prosperassem, se multiplicassem, tão somente depois fossem escravizados no Egito e depois libertados pela poderosa mão de Deus. Então Deus quis que o povo dele, que os hebreus, fossem estar no Egito e fossem escravizados lá no Egito, para que depois Deus os libertasse de uma maneira miraculosa. Então Deus cumpriu a sua vontade decretiva por meio da quebra da vontade preceptiva dos irmãos de José e da esposa de Potifar. Então, o que aconteceria na história do mundo se Jacó não tivesse dado essa túnica colorida para José? Eu vou ler aqui. Esse estudo é do reverendo R.C. Sproul, que está no livro dele sobre o que é a providência de Deus. Então, ele diz aqui: se não houvesse a túnica, não haveria a inveja. Se não houvesse a inveja, não haveria a venda traiçoeira de José para os mercadores medianitas. Sem a venda traiçoeira, não haveria nenhuma descida para o Egito. Sem a descida ao Egito, não haveria nenhum encontro com Potifar. Sem o encontro com Potifar, não haveria nenhum problema com a sua esposa. Sem o problema com a sua esposa, não haveria nenhuma prisão de José. Sem a prisão de José, não haveria nenhuma interpretação dos sonhos de Faraó. Sem a interpretação dos sonhos de Faraó, nenhuma elevação de José à função de primeiro-ministro, nenhuma reconciliação com seus irmãos, nenhuma migração do povo judeu para o Egito. Sem a migração ao Egito, nenhum êxodo do Egito. Agora, essa parte
que ele encerra é a mais interessante. Olha só, sem o êxodo do Egito, nenhum Moisés, nenhuma lei, nenhum profeta e nenhum Cristo. Vocês perceberam como que através da quebra dos preceitos dos irmãos de José, da esposa de Potifar, como Deus foi colocando José como primeiro-ministro, depois levou toda a família de José para o Egito. Eles moraram lá, foram escravizados. Deus depois lá no livro de Êxodo, você vai ver que através da vida de José, através da vida de Moisés, ele libertou o povo dele, livrou o povo dele, deu uma lei para que o povo pudesse seguir e depois mandou o Senhor Jesus para poder cumprir essa lei perfeita no nosso lugar, no lugar do povo. Então, quando a gente vê que ninguém impede o Senhor de agir, por mais que nós quebremos a sua vontade preceptiva, os decretos de Deus vão se cumprir. Deus é maravilhoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos impedir que os decretos dele se realizem através das nossas más escolhas. Então, quando nós fazemos escolhas boas, é fácil nós assumirmos o crédito, né? A gente fala, fui eu que fiz. Mas quando nós tomamos escolhas erradas, quando nós escolhemos desobedecer a Deus, às vezes nós culpamos até os outros ao invés de assumirmos os erros. O exemplo disso assim, por exemplo, um jovem pode chamar um outro para ir para uma festa, o outro jovem vai lá e se embebeda, faz várias coisas erradas dentro dessa festa e ainda culpa o amigo, fala, se você não tivesse me chamado para a festa, eu não teria bebido, então isso não teria acontecido. Esse jovem bebeu porque ele quis beber, foi uma escolha dele. Ele fez várias coisas erradas na festa porque ele quis fazer. Então, nós somos responsáveis quando nós quebramos os preceitos de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas más escolhas. Então, quando nós fazemos coisas erradas, muitas vezes nós culpamos os outros, como Adão fez, lá em Gênesis 3:12, a mulher que tu me deste. Então, ele fala, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, Deus, se você não tivesse me dado essa mulher, estaríamos bem até hoje. Ele pecou porque ele quis pecar e tentou lançar a culpa na mulher dele. E quem deu a mulher? Deus. Então, às vezes, a gente acaba até culpando Deus pelas nossas más escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas más escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas quebras de preceito. Então, ainda continuando no estudo do Sproul, ele diz: é difícil entender a relação entre providência de Deus e liberdade humana, porque o homem ele é verdadeiramente livre no sentido que ele tem a capacidade de fazer escolha e de escolher o que ele quer fazer. Como os irmãos de José, eles escolheram vender José para os medianitas, como a esposa de Potifar. Ela escolheu mentir. Ela escolheu mentir e acusar José de algo que ele não tinha feito. Mas Deus também é verdadeiramente livre. Então, Deus está acima de qualquer escolha dos homens. Deus, ele é totalmente livre. Essa é a razão porque a nossa confissão de fé no parágrafo 3, não, no capítulo 3, no parágrafo 2, diz: Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Às vezes as pessoas dizem, a soberania de Deus nunca pode limitar a liberdade do homem. Eles falam, não, mas Deus não tem nada a ver com isso. A soberania de Deus nunca pode limitar a liberdade do homem. Quando as pessoas dizem que por conta das nossas escolhas nós podemos interferir nos decretos de Deus, isso é uma expressão de ateísmo. Quando nós dizemos que por mais que nós escolhemos desobedecer a Deus, nós descumprimos a sua vontade preceptiva, nós não podemos interferir na vontade decretiva. Nós não podemos interferir na vontade decretiva de Deus. Nós não podemos impedir que
o plano de Deus para a história desse mundo se cumpra, que aquilo que Deus ordenou soberanamente aconteça por meio das nossas quebras de preceitos. Nós não impedimos o Senhor de agir. Então, quando as pessoas dizem que nós limitamos a Deus pela nossa, pelas nossas escolhas, falam, oh, se você não tivesse feito isso, aconteceria tal coisa. Não, está acontecendo aquilo que Deus decretou que iria acontecer. Deus não se responsabiliza pelo nosso pecado, nós somos responsáveis. Mas através dos nossos erros, Ele faz aquilo que Ele quer acontecer. Então, quando as pessoas dizem que a soberania de Deus nunca pode limitar a liberdade do homem, isso é uma expressão de ateísmo. Porque se a soberania de Deus é limitada em alguma medida pela nossa liberdade, pelo nosso pecado, Deus não é soberano. Que tipo de conceito nós temos de Deus que diria que Deus é paralisado pelas nossas escolhas? Deus não é paralisado pelas nossas más escolhas. Se a liberdade de Deus, então escuta uma frase que ele diz: se a liberdade de Deus é limitada pela nossa liberdade, nós somos soberanos e não Deus. Então, se o poder de Deus é limitado pelas nossas escolhas, então nós somos soberanos e não Deus. Mas não é isso que acontece. Nós somos livres e nós temos a capacidade de poder escolher aquilo que nós queremos. Mas Deus é muito mais livre. Isso significa que a nossa liberdade nunca pode limitar a soberania de Deus. Através das nossas escolhas, as nossas más escolhas, nós nunca podemos limitar os decretos de Deus, a vontade decretiva dele. Nós nunca podemos limitar a soberania de Deus. Assim como foi na história de José. Houve a quebra de preceito, houve a quebra da vontade preceptiva, mas os decretos de Deus aconteceram. Deus queria que José fosse para o Egito, que a família dele fosse para lá, que eles vivessem lá, prosperassem, depois fossem escravizados, para que depois Deus, de uma maneira miraculosa, através da vida de Moisés, os livrasse de lá. Depois dessa sua lei, depois que eles cumprissem a lei dele, e eles desobedeceram a sua lei. E depois que Cristo viesse e cumprisse toda a lei, tudo fazia parte dos planos decretivos de Deus. Então é por isso que eu disse que Deus transforma o mal em bem. Deus não se agrada dos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós agimos contra a vontade preceptiva dele. Nós não agimos em conformidade com essa vontade. Mas mesmo quando nós escolhemos ir contra a vontade dele, ele usa o nosso pecado para poder nos transformar. Ele usa o nosso pecado para nos poder levar ao reconhecimento dos nossos pecados, de nós nos arrependermos dos nossos pecados e de nós nos aproximarmos cada vez mais dele. Na sua vida você já deve ter vivido isso. Quando você estava longe do Senhor, desobedecendo a Ele, desobedecendo a sua vontade preceptiva. Talvez muitas vezes você sabia que você estava fazendo coisa errada, mas você insistia. E de repente Deus, através do Espírito dele, abriu seus olhos. Você falou, o que eu estou fazendo? E depois quando você volta e você se reconcilia com Deus, é tão maravilhoso. Essa comunhão. Parece que você busca mais a Deus do que você estava buscando antes. É por isso que nessa vida, meus irmãos, nós somos santificados progressivamente. Nós somos santificados gradualmente. Dia após dia nós estamos crescendo no conhecimento do nosso Senhor. E é muito bom quando nós nos reconciliamos com Ele. É muito bom quando nós caminhamos com Ele. Parece que nós temos um conhecimento maior da vida. Parece que nós temos um conhecimento maior dele quando nós estávamos longe e depois nós somos aproximados dele novamente. Quando ele abre os nossos olhos. E o que nós mais queremos na vida é estar perto dele e não mais desobedecê-lo. Por isso que eu falo que Deus transforma o mal em bem. Então, para nós irmos fechando a nossa aula e pensar qual é a vontade de Deus para minha vida? Geralmente as pessoas, quando elas perguntam isso, nós usamos um chavão que diz: Deus tem um propósito para a sua vida.
Então a gente fala assim, qual que é a vontade de Deus? Não, mas Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Geralmente as pessoas usam esse chavão para alguma desgraça que está acontecendo na vida daquela pessoa. Ou ela está sofrendo por algum problema de enfermidade, ou ela está sofrendo por algum problema financeiro, ou ela está sofrendo por alguma coisa, aí a gente vem e usa esse chavão. Não, mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem o melhor para você. E tem mesmo. E Deus tem um plano maravilhoso mesmo. E Ele tem um propósito maravilhoso. O problema é o que está de trás desse chavão. O que está por detrás desse pressuposto. Que quando as pessoas dizem Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, eles estão querendo dizer, olha, vem coisa boa por aí. Fica tranquilo que esse emprego que você perdeu, Deus vai abrir um melhor. Onde fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então esse emprego que você perdeu, Deus vai te dar um melhor. Irmãos, muitas vezes isso não é verdade. Deus não promete nos dar um emprego melhor do que nós tínhamos anterior. Ou senão, não, Deus vai te curar. Isso também não é verdade. Às vezes Deus não vai curar todas as nossas enfermidades. Às vezes Deus vai deixar nós passarmos por dificuldades para aquele propósito de nós nos aproximarmos cada vez mais dele, de termos cada vez mais comunhão com ele. Então, qual que é o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida? O que Deus tem preparado para nós? Realmente Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a tua vida, que está lá em Romanos 28, 29, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Geralmente as pessoas leem esse versículo e falam, tá vendo? Vem coisa boa por aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente espera que coisas boas vão acontecer na nossa vida. Mas ele explica qual que é esse plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, esse é o grande plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Qual? Nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Esse é o grande plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. José provavelmente sofreu muito quando foi escravizado. Sofreu muito na prisão, foi preso injustamente. Mas Deus tem um plano melhor. Através de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, era plano de Deus o tornar depois governador do Egito, levar todo o povo para poder morar lá no Egito, o povo dele estar lá no Egito, ser escravizado, ser libertado, receber a lei dele, não cumprir a lei. Não que Deus não quer que seu povo cumpra a lei, Deus quer que seu povo cumpra, mas nós somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. Somente o Senhor Jesus consegue isso. E através do Senhor Jesus, através da sua obediência, através da obediência dele ser imputada a nós, nós agora somos aceitos perante Deus e Ele quer nos conformar à imagem do Senhor Jesus, daquele que obedece a Ele perfeitamente, daquele que cumpre com as exigências da sua justiça. Então, irmãos, olha que plano maravilhoso. Aquele que obedece, Ele quer nos conformar à sua imagem. Irmãos, nós somos unidos a Cristo. Nós somos unidos a Ele. Então, Deus olha para você em união em Cristo. Nós somos declarados justos porque nós somos unidos a Cristo. Então, quando Deus olha para você, ele vê a imagem do seu Filho em nós. Isso é maravilhoso. Nós podemos nos relacionar com Deus porque esse plano maravilhoso de nos unir a Cristo, nós podemos agora obedecer a Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Olha que plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Então, um plano maravilhoso, irmãos, não é ter um emprego melhor, não é ter uma vida financeira melhor, não é ser curado das nossas enfermidades, é nos conformar à imagem do seu Filho. Deus está mais preocupado com o teu coração do que com o seu conforto ou com o seu sucesso.
O que importa, irmãos, na vida não é se nós vamos sofrer muito ou pouco. Os sofrimentos nos levam para um conhecimento maior de Deus. Nós somos unidos a Cristo. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós agimos contra a sua vontade preceptiva, Deus não ama mais você. Deus não te odeia por causa disso. Ele odeia o pecado, mas Ele não te ama menos quando você desobedece a Ele. E Ele também não te ama mais quando você o obedece, porque Ele ama o seu Filho que cumpriu com as exigências da sua justiça e nós somos unidos a Ele agora. Através da sua obra redentora, nós fomos unidos a Cristo. Então, Deus olha para nós através do seu Filho. E Ele quer nos conformar conforme a imagem do seu Filho. Então esse é o grande plano maravilhoso de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós vimos hoje que através da vida de José, através dos erros, das quebras dos preceitos ali dos seus irmãos e da esposa de Potifar, Deus cumpriu os seus decretos. Deus cumpriu aquilo que Ele queria fazer. Então, meus irmãos, nós não podemos limitar os decretos de Deus, por mais que nós erremos. Os nossos erros muitas vezes servem para Deus transformar a nossa vida, para nos aproximar cada vez mais dele. Então, essa foi a nossa última aula sobre a vontade de Deus, e o título da aula é A Vontade de Deus e Suas Bênçãos. Olha quantas bênçãos Deus faz através da sua vontade. Ele migrou um povo para o Egito, para depois libertá-lo de uma maneira miraculosa, para depois trazer Moisés, para depois trazer a tua lei, para trazer os profetas, para trazer o Senhor Jesus, para morrer no nosso lugar, para receber a punição no nosso lugar e viver a nossa vida. Meu queridos, vamos viver de acordo com a vontade preceptiva de Deus. Nós podemos fazer isso. O Senhor Jesus já cumpriu tudo por nós. Ele já obedeceu perfeitamente no nosso lugar. Não tem nada que nós podemos fazer a mais. Mas agora nós somos livres do pecado e reconciliados com Ele. Essa é a bênção da vontade de Deus para a nossa vida. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, assim como falou ao meu coração. Que essa aula não acabe aqui, mas que nós possamos praticar isso nas nossas vidas. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com a sua vontade preceptiva e agradecer a Ele que por mais que nós erremos, nós violemos a sua vontade preceptiva, nós não podemos limitar a sua vontade decretiva. Senhor, o Senhor é um Deus soberano que pode todas as coisas. Ninguém impede o Senhor de agir, Pai. Queremos te agradecer pela história que o Senhor traçou por esse mundo. Queremos te agradecer que por mais que o pecado entrou no mundo e ofendeu o Senhor já havia tido um plano redentivo que nos estabeleceria novamente contigo. Obrigado. Obrigado pela forma que o Senhor age, Pai. Usando às vezes os nossos erros, não que o Senhor se agrade dos pecados, mas como o Senhor é soberano até sobre o pecado, Pai. E como o Senhor transforma o mal em bem, como nós vimos na história de José. Obrigado, Senhor Deus. Queremos te louvar porque o Senhor é soberano e os nossos erros nunca podem limitar o teu poder. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome pelo Senhor Jesus, que viveu a nossa vida, que pagou o preço no nosso lugar. Louvado seja o teu nome porque nós somos unidos a Ele. Nos ajuda a viver nessa união, Pai. Nos ajude a pensar que toda vez que pecamos contra o Senhor, nós levamos Cristo junto para o pecado, porque nós estamos unidos com Ele. Perdoe a nossa desobediência, Pai, e nos transforme cada vez mais, para que possamos ser conforme a imagem do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Meu irmão, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, dia após dia, crescer gradualmente em conformidade à imagem do Senhor Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida.